Muito bom dia, estamos no ar com mais um episódio do Podcast Mais, o seu companheiro de todas as manhãs de segunda-feira, aqui na Rádio Cidade FM 87.9, também na Maracaí FM 97.5 e no nosso canal do YouTube, Podcast Mais. É isso mesmo, não se inscreveu ainda no canal? Corre lá e se inscreva, tem muita coisa legal, muita coisa boa, tem episódios anteriores fantásticos para vocês assistirem. Então, corre lá para o YouTube e faça a sua inscrição no canal, porque está muito legal de ver. E hoje a gente começa com mais um podcast com uma pessoa muito especial, com uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher fantástica. Vamos falar sobre a força feminina, vamos falar sobre a necessidade da presença da mulher na sociedade, também na política, e vamos falar um pouquinho sobre a história dela, no oferecimento de Café Naviraí, o melhor café do planeta. Também Cambaru, materiais para construção. Vai construir, vai reformar? Não pense duas vezes. Cambaru, com certeza, é o melhor lugar. E também temos junto com a gente a sua melhor conexão, Fleetnet. Com certeza. Tá ruim sua internet, tá travando? Eu tenho a solução. Fleetnet, vai lá, contrate Fleetnet e não tenha mais problemas com a sua internet. E agora, vamos falar com ela, né? Tá curioso para saber quem é? Uma mulher forte, uma mulher porreta, uma mulher dinâmica, que começou muito cedo e já tem uma história gigantesca na sociedade, na política, também no agro. E com certeza tem muito ainda para oferecer. Vamos falar com ela, Ariadne Geiler, que está com a gente aqui hoje. Vereadora por Itaquiraí, 36 anos, 533 votos na última eleição, né, Ariadne? Isso. E agora está aqui no Podcast Mais para contar um pouquinho da sua história. Então fique com a gente para vocês saberem dessa história de força, coragem, determinação e o que o futuro tem para nos oferecer com a Ariadne. Muito bom dia, Ariadne. Bom dia, Tica. É um prazer imenso estar aqui com você. Minha primeira vez no podcast, né? Então eu tô meio nervosa, mas vai dar tudo certo. É com muita alegria que eu tô aqui para passar um pouquinho do que eu fui, do que eu sou e do que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar, né? E eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja uma conversa bacana e que a gente possa transmitir para as pessoas a nossa força, o nosso carisma e tudo que tiver de bom. Tudo de bom, né, Ariadne? E, gente, fique aí, porque a gente sempre fala que o Podcast Mais é histórias construindo a sua história. Que através de histórias que a gente conta aqui no podcast, as pessoas lá de fora tirem exemplos, tirem situações para a sua história ficar melhor. Então, fique com a gente aqui nas rádios, também no canal do YouTube, porque com certeza é uma história que vai acrescentar na sua história. E que você vai, através da experiência da Ariadne, às vezes você está passando por uma situação, por um momento, que você vai ouvir alguma coisa que vai falar, peraí, epa, dá para me fazer melhor isso. Então fique aí que com certeza vai acrescentar muito na sua história. E a Ariadne, eu quero saber de você, nasceu onde? Fala um pouquinho da sua infância, como foi, fala para nós um pouquinho da Ariadne. Então, Tica, eu sou nascida aqui em Naviraí mesmo, né? Com muito orgulho. Gosto muito dessa cidade, né? E meu pai é o Bira, que todo mundo conhece, né? Conhecidíssimo aqui. Já foi vereador aqui, já foi presidente da Câmara, né? Minha mãe é a Fátima, professora há nem sei dizer quantos anos, né? Apaixonada pela alfabetização. E eu tenho um filho que mora aqui também com eles, que é o Luiz Antônio, que tem 15 anos, né? Então, minha família é minha base. Tem meu irmão, Tucura, também muito conhecido. Muito conhecido, todo mundo conhece o Tucura aqui na região. Minha cunhada, e com eles, meu irmão tem 4 filhos, né? Inclusive, hoje estava no aniversário do Taíso Gabriel, que é o mais velho. Legal, 4 filhos. Nem eu sabia que o Tucura tinha 4 filhos. Ele e a Paulinha. Não, o Tyson não. O Tyson já tem anterior. Até filho, anterior. Sim. Né? Que é muito querido, inclusive hoje é aniversário dele, Quantos parabéns. Quantos anos o Tyson tem? O Tyson tem uns 20, 30, não sei dizer quantos anos que ele fez. Da idade do pai, praticamente. Foi feito com 18 anos, salvo engano. E as outras crianças, né? Que nós estamos com um bebezinho de 2 aninhos, que é o Matias. Sim. De 2 aninhos, de 2 meses, né? Sim. A Martina, que é a nossa boneca, nossa princesa, que está com 2 aninhos. E o Marquinhos, que hoje está internado lá na Cacemes, machucou a mão fazendo arte, brincando. E está lá internado. Mas minha família é minha base, eu amo a minha família. E se sou o que sou hoje, estou onde estou, é graças à família. A minha família e a base que a gente tem de ser parceiro, de
de conduzir, né? Eu falo que minha mãe é uma mulher muito sábia, né? Eu, meu irmão e meu pai somos totalmente intensos, né? Tudo é muito intenso. E minha mãe é aquela base, aquele alicerce. Calmaria que conduz, eu acho, a nossa família. A família inteira. Com certeza. E a Ariadne, família é tudo, sempre, né? É por isso que a gente cuida muito aqui nas rádios, também no canal do podcast, eu e Eunice Tica, eu falo muito, que a gente tem que ter muito cuidado com a família, porque é através da família que se constrói os cidadãos. Então, você que está aí do outro lado nos ouvindo, cuide muito da família, cuide muito do alicerce, porque é a família que constrói. E quando a gente precisa, para onde a gente volta? É para o ninho, né? Então, que cada um de nós possa cada vez mais cuidar melhor, dar muito amor e dar suporte para nossa família, que eu acho que a família é tudo. Sem a família a gente não é nada. Não mesmo, com certeza. E Ariadne, na sua infância, você tem alguma história assim que você fala, nossa, essa história é legal de eu contar, essa história me ensinou alguma coisa, ou essa história é muito engraçada. Você tem uma história legal sua de infância para contar pra gente? Ai, meu Deus, eu sempre quis ser tão velha, mais velha, eu fui tão adiantada que eu não lembro de muitas brincadeiras, Adiantou o processo, sempre né? adiantada, né? Sempre adiantada, né? Mas assim, eu me lembro que eu gostava muito de ir pra fazenda. Eu sempre, né, graças a Deus, meu pai... aos trancos e barrancos, e às vezes não, né? Mas sempre me deu tudo do bom e do melhor. Não posso, né, reclamar de ter falta de alguma coisa, né? Sim. Mas eu lembro, como se fosse hoje, que eu gostava muito de ir para a fazenda de tardezinha para acordar de madrugada para vir nos ônibus, nos escolar da vida. Só para ter aquela sensação. Minha mãe ficava doida, né? Eu ia lá para Santa Helena do Vasco, lá, Pindó da vida, né? Rodava todas as fazendas. Rodava todas as fazendas, eu achava o máximo aquilo ali. Sempre querendo fazer amizade com outras pessoas que muitas vezes não tinham o que eu tinha, e eu queria viver aquele mundo deles ali, né? Então, eu sempre, graças a Deus, tive muita facilidade de fazer amizade. E na infância eu sempre tive muitos amigos, mas meus amigos sempre foram mais velhos, né? Mais velhos. Então, assim... Eu não lembro, Tica. Se eu falar pra você que eu lembro de muita brincar, muita boneca, muita coisa assim, não me lembro, não. Ariadne, é engraçado porque quando as pessoas mais novas, elas gostam de ter amizade com pessoas mais velhas, ficar conversando, parece que amadurece mais rápido, né? Com certeza. Isso é um conselho que eu dou para os jovens e é essencial. Às vezes você tem sua turma de amigos, sua rodinha de amigos ali, mas é essencial que você converse com pessoas mais velhas, porque isso te eleva de patamar, te dá sabedoria e faz com que você amadurece de uma forma mais rápida. E quando você tem essa sabedoria dos antigos, das pessoas mais velhas, as coisas ficam mais fáceis, né? Você consegue ver o mundo melhor. Então, a dica aqui do podcast Mais, eu estiquei junto com a Ariadne, para você ter esse tempo de conversar com pessoas mais velhas, conversar, tenho minha roda de amigo, eu gosto de ficar com os meus amigos, isso é legal, isso é bom, mas você ter esse contato com pessoas mais velhas, tirar um tempo para conversar, faz com que você tenha a sua sabedoria e se torne uma pessoa mais madura mais rápido e, consequentemente, a vida se torna mais fácil, né? Às vezes erra menos, né, também, com as experiências dos outros, né? Sim. É muito mais fácil você aprender com quem já errou do que você errar para aprender, né? Então, isso é muito, muito importante a gente ter isso na nossa mente, principalmente as pessoas mais jovens hoje. E, Ariadne, então, fica muito forte, claro, de onde veio esse seu perfil de trabalhar no agro, trabalhar com as pessoas do assentamento, de estar na Agraer. Não adianta, quando você é uma coisa, desde criança você já puxa, né? Sim. Porque eu sei que o seu forte é trabalhar com as pessoas do campo, pessoas que acordam cedo para tirar leite, pessoas que estão ali na lida e pessoas que realmente fazem a economia desse Brasil girar. Então, desde cedo você já tinha esse perfil de estar com essas pessoas, né? Sim. Conta um pouquinho para nós a sua história com essas pessoas, como você entrou na Agraer e como é o seu contato com as pessoas dos assentamentos, do sítio, das fazendas, porque aqui na Maracaí FM, na Rádio Maracaí, pessoal de Itaquerei também na Inaviraí, na Rádio Cidade, é muito forte isso de assentamento e de pessoas que vivem no campo. Então, conta para nós um pouquinho da sua história e como isso se tornou tão forte para você. Então, Tica, eu terminei o ensino, né? O ensino médio, fui fazer a faculdade de agronomia. Certo. Mas na minha cabeça eu pensava totalmente diferente da realidade que eu vivi durante esse tempo. Eu fazia agronomia, pensava em ser agrônoma, ir para o campo, mexer com soja, milho, fiz estágio na Copa Sul várias vezes. E quando foi
próximo. E ali na faculdade eu não sabia o que era que eu queria, na verdade. Certo. E quando chegou perto do último ano, eu fiz um estágio na Agraer. Lá atrás, né? Então foi através da sua faculdade de agronomia que você ingressou e entrou para a Agraer. Isso, meu último estágio foi na Agraer. Certo. E na época eles estavam fazendo um plano de desenvolvimento do assentamento, né, na Santa Certo. Rosa. Sim. Aí eu comecei a ir com a Alessandra, com meus colegas de trabalho, o Everton, pessoal, que sou muito grata também a Sim. eles. E comecei a ir. Aí fazer levantamento de campo, e me tocou muito, porque eu nunca nem tinha visto. Na época tinha casas lá nos assentamentos que não tinha banheiro, era mitório. E eu, uma vez... Para quem não sabe o que é mitório, porque eu acredito que muita gente dessa geração não sabe o que é mitório, explica aí pro pessoal que não sabe. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Explica pro pessoal o que é mitório. O mitório é quando que não tem banheiro. Eles fazem um buraco e ali era o banheiro. Era o banheiro deles na época. E eu nunca nem tinha ouvido falar. O pessoal falar. aí de agora, os jovens de agora que não sabem o que é mitório. Antigamente não tinha vaso sanitário, não tinha descarga, não tinha todas essas mordomias. Antigamente o pessoal, para ter um banheiro, para fazer suas necessidades, abria um buraco no chão, fazia uma casinha de madeira. E ali era o banheiro que antigamente não, que é mitório. Então é sobre isso que a Ariadne está falando aqui. E daí eu pedi para ir no banheiro e ela falou, olha, só tem aquilo ali, né? E eu falei, nossa... Você não conhecia o mitório? Não conhecia. Era totalmente fora da minha realidade. E eu fui vivendo isso aí, dia a dia. Daí eu comecei a me encantar tanto pelos assentamentos e pela realidade daquelas famílias, que eu queria ir todo dia, né? Porque lá tinha um posto avançado. Sim. Né? Era um escritório, era um posto avançado da Agraer. Falando em mitório e tal, sobre isso que a gente tá falando, a água também era tirada no poço, Ariadne? Tinha também, Você ter o ciril, puxar, jogar o balde. Tinha também. Né? Então, era lá atrás. Era muita dificuldade, né, muita dificuldade. Tinha algumas pessoas um pouco melhor, sim, que já mas tinha. A realidade era outra, né? E daí a gente ficava lá. E ali eu fui construindo muitos amigos. Aí eu queria revolucionar o mundo, né? Eu queria ajudar, eu queria... Jovem, terminando a faculdade, é aquela ânsia de tipo, eu vou mudar o mundo. Eu vou fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Mudar o mundo você não conseguiu, mas fazer a diferença com certeza você Graças a Deus. Isso eu tenho plena certeza que eu faço o que eu posso sempre. E daí a gente... Foi para o assentamento Santo Antônio também, que era um assentamento de 2009, que era muita pobreza mesmo. A realidade tinha criança que passava fome. Esse ano, né? era ano de 2009? 9 foi criado o assentamento Santo Antônio. Certo. Eu fui lá em 2000 eu trabalhei 11 anos na Agraer, né? 12 anos na Agraer. Então, 2014, 2013. Por aí. Sim. E daí fizemos outro levantamento lá. E eu fui me encantando com aquilo. Quando eu terminei a faculdade, eu nem sabia se eu queria trabalhar na Agraer, o que eu queria de fato fazer, certo. Tica. Mas você queria ajudar aquelas pessoas. Eu queria fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu? O meu pai, num evento político aí, né, que teve um encontro, que eu acho que o André Putinelli, que era governador, acho não, né? Ele era o governador na época, sim. Meu pai foi lá. E como eu tinha feito estágio, meu pai aproveitou a oportunidade e falou assim, André, a minha filha é agrônoma, ela fez estágio na Agraer, arruma um serviço para ela. O André, num cartão que anotou ali. Anotou no cartão, a filha do Bira é agrônoma, se vira, era professora tia na época. E me deu o cartão, e eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, não deu acho que não deu, não sei te falar dias. Me chamaram lá, me contrataram e eu comecei a trabalhar na Agraer. Em menos de um mês? Foi, menos de um mês. Rapidinho. Bem rapidinho. E daí eu comecei a trabalhar na Agraer, daí eu comecei a trabalhar como agrônoma, daí eu comecei a fazer... Aí eu queria resolver o problema, né? Então comecei a fazer projeto, comecei em várias atividades lá, fui pegando bagagem com a Alessandra, experiência com a Alessandra, com os meninos lá de todo o escritório em si. E ali a gente foi desenvolvendo um trabalho, e cada vez a gente foi conquistando mais amigos, porque eu tenho amigos, né? Você é conhecida dos Bruxel lá. Sim. Eles são uma das pessoas fantásticas. São fantásticos. E foram uma das pessoas que me acolheram. Gente, olha, uma coisa eu falo para vocês. O pessoal dos assentamentos são fantásticos. Eu tenho pessoas incríveis que eu amo de paixão. O pessoal dos Bruxel. A Linda, do restaurante de comida. Maravilhosa. Eu acho que todo mundo deve conhecer esse pessoal. Todo mundo deve ir lá no restaurante da Linda para conhecer. Porque tem comida pessoas goiana. que são
luz, né? Sim. E essas pessoas são luz. Então, você aí, super indico, restaurante da Linda, ali, comida goiânia, aonde que é? Indo pro Porto Camargo, ali, quase perto das pontes, você olha pro lado esquerdo, tá lá o restaurante. Já é famoso, né, Tica? Muito famoso. Pessoal, nossa comida mesmo. é maravilhosa e o melhor de tudo, pessoas que têm luz. Exatamente. Então, não é à toa que você se encantou, né? Não, não é. Eu tenho muitas pessoas boas. Então, assim, igual eu tava falando, chegou num ponto, Tica, que daí eu já não... Eu queria ajudar, mas eu não conseguia, porque deu muito problema, deu aquela operação Telos, e daí eu tinha que saber o que eu ia fazer para mim poder continuar ajudando. Porque a realidade já era outra, né? Tinha pessoas boas, tinha compradores de lote, Sim. né? E eu tinha que me envolver de uma outra forma, que daí eles abriram abriram o espaço para mim, o pessoal do INCRA, certo, né? E eu fui fazendo amizade e conseguindo saber como que fazia para resolver esse problema. E assim foi. Me lembro como se fosse hoje, o Chuteira também, o Júlio Spoladori, a Patrícia Spoladori. Foi o primeiro lote que eu consegui regularizar, aos trancos e barrancos, volta, devolve. A Patrícia também muito querida. Volta, devolve, ainda tá errado e tal. E eu fui aprendendo isso. Sim. E com isso meu nome foi crescendo. Ariadne consegue, Ariadne vai resolver, Ariadne faz. E as pessoas foi ganhando a confiança das pessoas pelo seu trabalho. Foi muito paixão aquele negócio do INCRA, porque você resolvia a vida da pessoa. A pessoa está lá 10 anos esperando. E de repente você conseguir resolver. E eu me envolvi nisso. A Graer deixou as portas abertas para mim poder estar trabalhando nisso aí. E a gente foi conquistando. Eu fui fazendo mais amizades. Ainda ajudo, né? Hoje a gente tem a sala da cidadania lá que o Thales abriu. Mas para mim foi... É gratificante, não tem... Eu acho que isso me colocou também na política, colocou meu nome, né, dentro da política. E evidência porque você era uma pessoa que levava soluções para quem estava precisando, né? Naquele momento, então, exatamente. Você foi ficando forte por quê? Porque esperança, eles criaram esperança. Sim, esperança. Olhava para você e viu uma esperança e isso te fortaleceu. E por que não fazer mais? Porque diz que a melhor maneira de você ajudar as pessoas é através da política. Porque ela te dá força, ela te dá poder. Então, por que não você adquirir mais força e mais poder para fazer mais ainda, né? Exatamente. Mas, ainda assim, eu fiquei meio... será, né, que dá certo? Sim. Só que daí eles me abraçaram, né? Sim. Eu tenho muita Quem foi gente... que primeiro te fez um convite para você? Você quer ser candidata? De onde veio? Você lembra? O Daniel Mamédio, que foi meu coordenador regional na época que eu entrei na Graer, que foi quem fez eu trabalhar em Itaquiraí. Porque eu entrei na Graer aqui de Naviraí. Sim. Aí ele chegou em mim e falou assim, Ariadne, vamos para Itaquiraí, lá precisa de você e tal. E eu falei, vamos, né? Gostava já de trabalhar nos assentamentos lá, porque eu nunca trabalhei na Juncal. Certo. Aí ele pegou e conversava muito, ele é muito sábio, né? Muito, bem político, que nem diz outro, né? Sim. Hoje ele está no SEASA, grande amigo meu, sou muito grata a ele também. E ele falou, você é uma pedra bruta, você precisa ser lapidada. Vamos para Itaquiraí que nós vamos lapidar você, né? E eu falei, vamos. E comecei 3 vezes por semana para lá. E durante todo esse trabalho aí, o próprio pessoal do assentamento, algumas lideranças minhas do assentamento, né, conhecidos meus, amigos, falavam, por que você não sai candidato? Por que você não sai candidato? Não, vamos ver. E aqui, o próprio pessoal aqui, sim, de né? Porque eu estava morando aqui, que eu tinha casado, eu estava morando aqui. Aí... começou. Você vai ser. Bem antes, né? Sim. E eu falava, não, eu vou mesmo. Daqui a pouco eu falava, não, vou mexer com isso aí, não vai dar certo, não vai dar certo. Ariadne, durante essa sua fala, eu quero deixar frisado aqui, porque a gente está falando da importância da mulher estar inclusa na sociedade, também na política. É necessário ter mais mulheres na política, porque eu acredito que se tiver, a gente vai ter um mundo melhor, porque o homem é essencial, eles pensam de um jeito, a mulher pensa de outro, tem um outro olhar. Então, durante essa sua fala, eu quero frisar aqui, para as mulheres que estão do outro lado ouvindo, se tem interesse, se pensam, não titubeiem, não pensem 2 vezes, vá, faça parte. Por quê? Porque a gente precisa de mais mulheres na política. E com certeza. E você contando a sua história aqui, fica claro que às vezes a gente tem receio, às vezes a gente tem medo, mas tem que colocar esse receio de lado, colocar esse medo de lado e ir. Porque você teve receio, você teve medo, mas você foi. E você conseguiu e você está fazendo a diferença. Então, um recado aqui para as mulheres. A gente precisa de mulheres na política e às vezes vocês não vão por medo. Então, não tenha medo. Se lancem. Porque às vezes o mundo não é melhor por causa desse medo. Então, não tenham medo e vamos construir um mundo melhor com mais mulheres na política e com mais mulheres nos lugares certos dentro da sociedade. Eu queria abrir essas aspas aqui para deixar frisada a importância da mulher
perder o medo, perder o receio. E ter coragem. E ir fazer a diferença, porque a gente vai construir um mundo melhor para todos. Para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos pais e para o mundo que precisa de uma sociedade melhor. Então, às vezes, o seu medo está privando de nós termos um mundo melhor. Então, deixa o medo de lado e vai. E vai, agora continua aí, porque você teve medo, o pessoal te jogou e fala aí, como que foi? Me encorajaram, né? Sim. Então, é o que eu falo. Às vezes é tão difícil, você foi candidato, você Sim. viu, ter que ficar pegando mulher a laço. Sim. Né? Se nós temos tantos nomes bons, tantas mulheres boas, né? Verdade. Então, hoje nós temos, fomos já em 4, né, mulheres na Câmara. Hoje nós estamos em 3. Mas eu não tenho dúvida que a mulher faz a diferença, que a mulher tem um olhar diferente de resolver as coisas, que a política tem todo o manejo de ser, e eu acho que a gente tem sabedoria. Às vezes eles acham a gente frágil, né? Sim. Às vezes eu me sinto assim, eu falo, meu Deus do céu, mas parece que acho que não estou enxergando isso aí. Não, mas eu sou muito além disso, Sim. né? Sou muito além disso. E graças a Deus eu tenho reconhecimento das pessoas. Sim. Hoje a reclamação não é nem que às vezes, a Ariadne vereadora sumiu. Que lá no assentamento sumiu. Não, mas eu estou trabalhando. E é a falta de um almoço que eu não fui, é a falta de uma visita que você não fez, a presença. E eu sou muito grata a isso. Eu falo, gente, eu estou no telefone 24 horas, pode me ligar e eu respondo. Porque eu posso ter sumido, às vezes a gente some por causa das atividades do dia a dia, né? Sim. Que agora eu também sou estudante de Direito, estou fazendo Legal, Direito em Guaíra. muito bom. Então, é muita correria, mas eu estou sempre à disposição para atender. Eu nunca deixo os meus, né? Os meus e os que não são meus, que eu estou atendendo de maneira geral, a pessoa precisa de Tem que atender. cuidar de todos, Exatamente. né, Ariadne? Tem que cuidar de todos. E como eu falei, política é a melhor maneira de você ajudar as pessoas. E como você é vereadora, você tem esse poder na mão, ao mesmo tempo que você tem o poder, você tem a obrigação de ser para todos e cuidar de todos. E é como você diz, às vezes as pessoas querem você mais presente, mas para você realmente resolver o problema e conseguir trazer algo melhor, você precisa se ausentar justamente para trabalhar, né? Exatamente. Então, quem não queria estar comendo aquela comida gostosa dos assentamentos todo dia, aqueles cafezinhos, aquelas guloseimas maravilhosas. Mas infelizmente você tem que cuidar da parte de cuidar realmente deles, e para isso precisa se ausentar, né? Exatamente. E você estava falando que daí convidaram, chamaram, você ficou meio com medo, com receio, mas foi. Mas fingiu que tinha coragem, foi com medo mesmo. Fui com medo mesmo. Não vai. Meu primo Éder, que você conhece, né? Sim. Também sempre foi um incentivador. Eu falo que ele é muito apaixonado pela política, vai além, porque ele sempre... Ele é louco por política. É louco por política. Eu falo, eu gosto muito. Mas ele é louco. Mas o Éder é incrível, como que ele é apaixonado. E eu sempre converso muito com ele, né? Sim. E quando foi para ir lá, que a Tereza que foi boa na minha ficha, na época, ele que foi comigo, e ele que foi conversando. Ai, Éder, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você tá fazendo a coisa certa, sim, você vai ganhar. Sempre me incentivando mesmo. Não deixou você nem pensar de outra forma. Nem pensar. Tá certo e você vai ganhar, pronto. E daí o Thales também conversou, eles tinham um grupo, né? O Thales andou muito antes da campanha. Quando ele saiu da campanha, eu acho que com a Sandra, ele já começou a andar, né? E daí construíram. E ele viu a força time do seu nome nos assentamentos. E né? ele foi construindo o time, escadinha por escadinha e tal. E chegou até a mim, não, precisamos de você. E você foi, criou coragem, ganhou, vereadora eleita. Terceira na primeira vez. Olha aí, terceira, vereadora eleita, e agora já no seu segundo mandato. E uma coisa legal pra gente conversar aqui, que eu acho importante, que você que tá lá, vereadora em Itaquiraí, cuidando dos assentamentos, tem muitos assentamentos ali, Santa Rosa, Santo Antônio, e o Indaiá, e o pessoal todo mundo ouvinte da Rádio Cidade, da Rádio Maracaí FM, da cidade também. Todo mundo, eu fico muito feliz que o pessoal participa muito. Bastante, eu vejo direto. Sim, e eu tenho muito carinho. Eu tenho um programa no domingo, eu Nicitica Fazer o Bem, que dá um monte de prêmio, eles participam demais, e eu fico muito feliz. E eu quero saber de você, Ariadne, dos assentamentos, você que roda, você que é madrinha dos assentamentos, qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas do assentamento ali, da região? Eu acho que a forma como que é conduzida a reforma agrária, assim, às vezes, hoje nós temos ainda déficit de habitação, nós temos déficit de bastante coisa, né? E por ser estradas rurais, né? Que areião, chove, aí arruma, se chove, né? Então, a gente tem bastante locomoção problema. ali, né? É difícil, né? Então, a gente tem bastante problema com as estradas rurais. O Thales vem fazendo um trabalho
excelente na medida do possível, porque, Sim. né, são muitas vias, né? E também a saúde melhorou bastante, mas a gente tem bastante reclamações ainda no dia a dia. Até mesmo pela dificuldade da distância, né, Ariadne, que é complicado. Então, é muito longe. Então, eu sempre falo, tem que ter uma atenção especial, tem que ter. São muitas famílias, cuidado, né? Nós temos um Santo Antônio com 1.200 famílias. Sim. Né? Então, assim, dentro da escola, eu vejo que a Silvia em frente à educação. Olha, gente, só para vocês que estão aí nas rádios também, no podcast, mas para vocês entenderem a dimensão e a importância dos assentamentos, a Santo Antônio tem 1.200 famílias. Então, é muita gente para ser cuidada, para ser zelada, para ser olhada. E pessoas incríveis que fazem a economia girar, né, Ariadne? Sim. Santa Rosa, 200. Aí tem Itamarcavi, Boa Sorte, Iguaçu, 134. É muita gente desse lado aqui. Né? Muita gente desse pessoal. Lógico que nós temos famílias, tem em todos os níveis de famílias lá, né? Como que teve essa legislação da regularização, eu tenho produtor de leite lá de muito bom, né? E eu fico feliz. Eu tenho um produtor que eu passei lá, tipo, há tantos anos atrás, falei, nossa, esse cara deve ser comprador. Eu quero ajudar esse cara. E na época ele não conseguia regularizar. Eu esperei passar o tempo, eu fui lá, fiz visita para ele, falei, eu quero te ajudar. E eu vejo lá hoje o quão grande ele se tornou dentro do assentamento. Aí as pessoas às vezes falam, é o rico do assentamento. São os ricos do assentamento, mas não é. Trabalhador. A gente tem muito trabalhador lá. E outra coisa, só conquista e só consegue as coisas quem trabalha. Exatamente. Eu nunca vi, tipo assim, lógico, fora as pessoas que contraventores, mas as pessoas que conseguem alguma coisa na vida, você olha, você tem que admirar, não falar, é rico, não, você tem que admirar, porque para chegar até ali foi muito trabalho. Exatamente. Foi muito trabalho, foi muita dedicação. Exatamente. E eu nunca vi pessoas que trabalham duro, honestas, não dar certo e não ser feliz, né, Ariadne? Exatamente. Então, tem muitas famílias que eu acompanhei todo o crescimento, né? Sim. Todo o crescimento. Então, para mim, São filhos. A coisa mais linda da vida, eu ver a conquista, as conquistas deles, né? Eu tenho produtor lá que morou até há pouco em uma casinha de madeira com lona. Hoje, se eu chego lá, a casa dele é a casa, sabe? Construiu tudo, teve a renda para depois dar o conforto para ele. Né? Então, as histórias de vida das famílias, principalmente as famílias mais próximas a mim, são histórias lindas, que para mim é um prazer imenso representar eles. Um prazer imenso. Eu odeio quando eu chego no assentamento e a pessoa, porque aqui não tem nada, aqui ninguém faz nada por nada, só reclamação. Sendo que a gente vê tantas conquistas, tanta gente tanta que lutou boa. E mudou mesmo durante esse tempo todo, né? Então, mas eu sou apaixonada pela agricultura familiar, eu acho muito bonito tudo, né? Eu tenho bastante associações comigo, né? Eu tenho um time de associação muito grande, várias associações e presidentes de associações comigo, e para mim eu tenho muito orgulho disso, né? Que são pessoas muito boas que me acompanham, né? E que a gente luta para poder tentar sempre estar fazendo o melhor, busca aqui, busca ali, briga com o outro, que eu brigo também. Mas sem briga você não conquista. A gente é boazinha, mas de vez em quando você tem que dar uma de braba. De louca. De louca, para você conseguir, ainda mais nesse mundo de hoje que é tudo tão complicado, tão difícil. E uma coisa que a gente estava falando há pouco em off, antes da gente entrar no ar, sobre a dificuldade que a gente tem pelo fato da gente ser mulher, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda tem um mundo machista. Muitas vezes, muitos homens olham para nós pelo simples fato de sermos mulheres. Eles olham já olhando, falando, não, ela não consegue, ela não vai poder. E muito tempo dificulta muito a nossa vida, né? Então, o fato de ser mulher se torna as coisas mais difíceis. E não era para ser, né, Ariadne? Não era para ser, porque eu acho que a mulher tem toda uma... Eles tinham que usar a nossa força, a nossa potência, né? E não, porque eles não competem, né? Eles querem meio que rebaixar. Sim. Eles usam conforme necessidade, né? Mas não é bem assim. Exatamente. Nós que somos mulheres, a gente sofre com isso. É dolorido, é doloroso, porque a gente sabe que muitas vezes, não todos os homens, mas muitos fazem, e a gente pensa assim, em vez de querer nos deixar menor, por que não usa a nossa força, a nossa potência? E é para isso que a gente te luta.
Muitas vezes o pessoal fala, a mulher é feminista. Não é feminismo, a gente só quer ajudar. A gente só quer ter o nosso lugar, estar no lugar que a gente tem que estar, não para diminuir, mas sim para somar, para aumentar e para fazer a diferença. Né? Igual. Ou melhor, que eu falo assim, que um lugar onde tem muito homem e pouca mulher fica igual uma balança sem equilíbrio. Quando você valoriza a mulher e valoriza o homem da mesma forma, você tem um equilíbrio, tudo flui melhor, porque a mulher do jeito dela pensar e o homem do jeito dele, somando os dois, só tem a ganhar. Então a gente tem que sim buscar lutar para que a gente não quer ser melhor, a gente quer ser igual e conquistar nosso espaço para que o mundo também seja melhor, com mais mulheres nos lugares certos. Com certeza. E o Júlio já está dando sinal ali para mim, a produção. Alô, produção, está dando sinal que faltam 2 minutos para dar meia hora. Então, a gente vai sair agora da Rádio Cidade, da Rádio Maracaí FM. Vamos só para o canal do podcast. Mas eu peço para todo mundo aí que está nas rádios, vai lá no YouTube, no Podcast Mais, que a gente vai continuar a nossa conversa. Vai ter muita coisa legal por aí. Então, não perde não. Corre lá para o canal do podcast. E vou deixar aqui meu tchau, mas antes vou permitir que a Ariadne dê tchau para os ouvintes da Rádio Cidade, da Rádio Maracaí FM, que esteve com a gente até agora. Pessoal, foi um prazer estar aqui até agora. Eu estou muito feliz, Chica, e espero que... Vou mandar o link para todo o pessoal, dos assentamentos. Um beijo de todos os ouvintes da Rádio Cidade e da Rádio Maracaí. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero estar fazendo a diferença na vida de vocês. Contem com a Ariadne. Ariadne amiga, Ariadne vereadora, Ariadne parceira. Quem me conhece sabe o amor que eu tenho por Naviraí, por Itaquiraí, e que tudo eu faço com muito carinho, com muita paixão, e eu espero continuar contribuindo pela melhoria de onde quer que eu esteja, né? Legal, Ariadne. Obrigada, querida. E aí, agora é com você aí, Marcos, na Rádio Maracaí FM, com você, Martins, na Rádio Cidade FM. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe, que a gente tenha uma semana feliz, cheia de coisas boas e com as bênçãos de Deus. Fiquem com Deus e agora eu vou pro canal do YouTube, espero vocês lá. Quem tá aí nas rádios, corre para lá, pra gente continuar juntos. E segunda-feira que vem, nas rádios, tem mais um episódio do podcast mais, não esquece não. Beijos. E agora a gente está só no canal do YouTube e vamos continuar a nossa conversa, que está ficando forte, porque essa questão, Ariadne, da gente ter que sofrer mais para ter conquista pelo fato de ser mulher, é muito difícil. Então eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência como uma mulher que está inserida no meio de uma sociedade, inserida no meio político. Você sente essa dor? Você sente que tem diferença e dificuldades pelo fato de você ser mulher? A resposta eu já sei, mas eu quero saber de você a sua dor. Eu sinto toda essa diferença, né? Não é nem disfarçada, né? Mas eu me sinto muito forte. Meu primeiro mandato, eu sofri muito, Tica. Sim. Confesso ainda que eu pensei em abandonar tudo. Porque eu falava, será que até onde eu preciso estar aqui, né? Será que eu preciso? Certo. Será que eu não preciso? Porque tem a sabedoria e a malandragem na política, que é exatamente para isso, sim, né? Mas eu repensei, fomos à luta aí, deu tudo certo e eu tô muito forte. Hoje eu vejo a diferença, mas eu consigo saber que eu sou muito melhor, sim, do que isso e que ninguém pode me parar. Sim. Só eu mesmo. Agora você reconhece a sua força, né? Eu reconheço a minha força. A gente está lá, eu e as duas meninas lá, muito unidas, sim, né? E a gente está cada dia mais mostrando que nós vamos fazer a diferença. A gente está se posicionando, sim, né? Porque assim, não é para não arrumar confusão, mas não é confusão. Eu acho assim, é mostrar o porquê que a gente está ali, é ser ouvida, é ter voz, ser respeitada. Porque chega na época da campanha, a gente vai correr atrás, não tem a, sim, mesma força para poder correr, com atrás, certeza, do voto. Então, no dia a dia, é isso aí também, a gente se posiciona, eu me posiciono, né? Às vezes a Márcia ainda brinca, você é muito brava, que você tem que cuidar com essa braveza. Não, mas é isso aí, a gente tem que mostrar o porquê que a gente está ali. Sim. E eu acho e vejo diferença, tanto das mulheres que são secretárias lá, quando a gente lidar com uma secretária lá em Itaquiraí, quando a gente lidar com alguma força da mulher, a diferença da gente, do, sim, jeito que a gente é tratado, do jeito que a gente resolve o problema, né? Às vezes a gente, na intensidade, mas com sabedoria, com ideias e eu acho que é isso. Que a mulher tem de resolver. De resolver o problema, sim, né? Sim. Então, tem as diferenças, tem sim, vai continuar tendo. Sim. Só que a gente não vai parar. Nunca. Nunca, a gente não vai parar. A gente está aqui para isso e é para mostrar que a gente vai estar cada vez mais forte, a gente pode chegar onde
a gente quiser. Só depende O lugar da da mulher é onde ela quiser. Com certeza. Com resiliência, persistência. Igual você falou que muitas vezes você pensou em não desistir, mas a resiliência é uma característica nossa. E tem que ter, porque, Ariadne, já pensou se você desiste, outra desiste, daqui a pouco o que será do mundo? Então, a gente precisa ter essa força, essa garra e jamais desistir. Porque você é quem você é hoje por tudo que você passou. Eu construí tudo e que eu a passei, Ariadne né? forte. E outra coisa, a Ariadne dona da força que você tem. Mas para isso foi difícil. Para chegar aí doeu, né? Lógico, com certeza. E como doeu. Como doeu. Não foi fácil, né? Igual eu falo, é um caminho que se segue, né? São escolhas na vida que a gente faz. Sim. E pra gente... Para mim chegar onde eu cheguei, eu precisei abrir mão de algumas coisas, né? Sim. E algumas coisas que perturbam a cabeça da gente, né? No nosso dia a dia. Eu acho que a gente é cheio de altos e baixos, ser humano, né? Normal. Então, as escolhas que a gente faz na vida têm as consequências boas e consequências ruins. Hoje eu tenho a certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Onde eu estou hoje é por minha dedicação, a tudo que eu conquistei e que eu venho conquistando, graças a Deus, é por mérito meu. Então, hoje eu consigo enxergar a Ariadne que eu não enxergava antes, a força que eu tenho, quem eu sou, o que eu posso e o que eu posso fazer. Quando eu tomei a decisão de ir para fazer para a faculdade, tá doida? Minha mãe falou, você tá ficando doida da cabeça. Eu falei, eu vou fazer. E com certeza essa faculdade que você está fazendo e que às vezes as pessoas falam, não, você não vai conseguir se for, com certeza essa faculdade vai somar muito na sua vida. Tanto na pessoal, quanto na profissional, quanto na de mulher da vida pública. Por quê? Porque você vai aprender muito e você ter uma faculdade de Direito é uma grande diferença, até mesmo para você saber se posicionar. Na vida. Se posicionar, né? Sim. E, Ariadne, uma coisa eu te falo, eu acredito que essa sua força vem de você, mas vem mais ainda de você saber que você pode fazer muita diferença na vida das pessoas. E se você desistir, muita gente vai perder. Porque eles precisam da Ariadne, mulher, guerreira e vereadora. Porque olha a diferença e o quanto você já fez para as pessoas que acreditam ou possam estão com você, o quanto você já fez nos assentamentos, o quanto você já conquistou para essas pessoas lá. Então, a sua força tem que vir da diferença que você vai poder fazer ainda na vida dessas pessoas se você não desistir. Exatamente. Eu quero continuar fazendo o que eu posso. Quero fazer cada vez melhor, né, Tica? Eu sempre falo assim, eu gosto de fazer uma coisa quando eu sei que eu tenho certeza que eu vou fazer do meu jeito, vai dar certo. É assim, 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 assim. Eu gosto de fazer do meu jeito sempre, né? Eu acho que é da gente que é muito acelerada, né? Então, assim, eu faço com muita sabedoria o que eu faço. Então, às vezes, até crio casos, assim, porque eu falo, vai dar certo assim, assim, vai dar errado. Aí dá errado. Eu falei que ia dar errado, né? Mas, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Eu acho que na vida política, não só por ser mulher, né? Mas eu acho que já tem dado certo. O que tem acontecido, o que eu tenho construído, as pessoas conseguem enxergar, né? Sim. Muita gente consegue enxergar. Eu, graças a Deus, eu converso com outro, bastante elogio. Você vai ser prefeita, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu acho o máximo, né? Que bom que estão enxergando isso aí. Que apostam em você. Que apostam, né? Vamos ver, gente, vamos ver lá na frente como que vai ser, né? E agora a conversa, você vai ser presidente da Câmara. Vamos ver, gente, vamos ver como que vai ser. Mas que bom, é isso? Nunca teve uma mulher presidente. Que bom, tenho certeza que a população vai gostar, tenho certeza que se eu for... eu vou dar o meu melhor e onde quer que eu esteja, se não for aqui, eu vou estar sempre querendo fazer a diferença na vida das pessoas, porque para mim isso é gratificante. Eu adoro resolver o problema de alguém, né? Os da gente a gente vai deixando de ladinho, mas resolver o problema das pessoas eu faço com muito carinho, com muito amor. Motiva. Com certeza. O seu combustível é ajudar as pessoas a resolver o problema deles. Eu gosto e muito. É muito legal, muito bom te ouvir. E é bom a gente ver alguém que se importa tanto com o ser humano, que se importa com as pessoas que precisam. Isso é muito legal. E a diferença que você faz, porque eu conheço a luta, eu sei o que você já trouxe, até mesmo para regulamentar lá, né, os lotes, as coisas, a sua presença e a sua força foi fundamental para ajudar muita gente. E, Ariadne, você realmente é uma mulher que faz a diferença num mundo onde a gente precisa de mulheres fortes. A gente está precisando disso para que a gente transforme e deixe o mundo melhor. E que os homens possam entender isso e ter a sabedoria de saber que as mulheres precisam sim estar lado a lado com eles para ajudar a ser melhor. É o que a gente quer, é o que a gente pede, é o que a gente luta.
para nós todos, para mulheres, crianças, velhos, novos, que a gente tenha uma sociedade mais igual e que a gente possa ser mais feliz. Não os homens, não as mulheres, mas todo mundo junto. Né? Exatamente. E você, Ariadne, hoje, essa mulher que você se tornou, guerreira, forte, dona da sua força, o que você tem, o que você vê lá na frente, Ariadne, o que tem de perspectiva para você, para a gente já ter uma ideia do que você quer para você e o que vem por aí? Tica, eu acho que tu tá muito cedo, né? Certo. Tá muito cedo. Eu tô à disposição para o que vier. Certo. Tô à disposição para o que vier, né? Tudo é construído com pessoas. Sim. Né? Tudo é conversado, tudo é construído com pessoas. Mas eu, Ariadne, tô à disposição pro futuro que tiver para vir para mim. A gente se constrói, né? O tijolinho por tijolinho, né? Sim. Mas eu tenho as pessoas que caminham comigo, a gente conversa, a gente tem ideias e isso tem que ser construído tudo junto. Então, assim, é muito cedo para falar o que vai ser lá na frente. Está construindo. Lá na frente vamos ver o que dá. A construção está sendo feita. Está sendo feita. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Tem que ser qualidade. Com muito cuidado. Tem que ser muito cuidado, senão dá muito problema. Verdade, Ariadne. Bem devagarzinho. Bem devagar. E o que a Ariadne tem para dizer para a Ariadne? Que a Ariadne tem para dizer para a Ariadne? Essa eu sei que não é fácil, porque é muito fácil, a gente sempre fala, é muito fácil você falar dos outros, você dar conselho para os outros, você falar algo para as outras pessoas, mas quando fala assim, e você? Você para você mesmo. É muito difícil a gente se olhar, né? Então, nessa hora, eu quero que você se olhe e você fale com você mesmo. O que a Ariadne tem para dizer para a Ariadne? Ai, meu Deus, o que eu tenho para dizer para mim mesmo? Para me seguir firme, para mim continuar acreditando em mim, que eu sou uma pessoa diferente do que eu era por acreditar cada vez mais em mim, que eu posso ir mais além. Então, autocuidado, colocar a cabeça cada vez mais no lugar, com as responsabilidades, com o meu dia a dia, que às vezes eu sou meio doidinha, né? Mas é a sua loucura que às vezes é bom. É isso, né? Sim. Isso a gente constrói amizade, a gente constrói dias maravilhosos. Mas, assim, dizer para a Ariadne que traçar o caminho e percorrê-lo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O autocuidado comigo mesmo, a responsabilidade e construir de uma forma sólida realmente o que eu quero, tomar a decisão e seguir. Sempre em frente. Sempre em frente. Como uma frase que meu pai sempre dizia, sempre avante. Sempre avante, sempre exato. Avante. E a Ariadne, o que ela tem para dizer para as pessoas hoje, para os seus eleitores, para o pessoal que aposta em você, que gosta de você, o que você tem para dizer para essas pessoas? O que eu tenho para dizer, eu acho que eu já falo direto para eles. Eu sou grata a cada uma das pessoas que confiaram em mim, que confiam em mim, que brigam, porque os meus brigam também por mim, né? Então, assim, que contem comigo, eu estou aqui para apoiar, para buscar, para correr atrás de tudo que for melhor para cada munícipe de Itaquiraí, para cada amigo, para cada parceiro que caminhou comigo. Eu quero o bem daquele lugar, eu quero o bem das pessoas, eu quero dizer que às vezes a gente tem algumas falhas, isso é do ser humano, né? Isso é o normal do ser humano e eu reconheço algumas falhas, mas quem me conhece sabe do tamanho do meu coração, sabe que tudo que eu posso eu faço da maneira do possível para poder estar atendendo as pessoas da melhor forma possível e que contem comigo sempre, que eu vou ser sempre a amiga de vocês, a parceira que vai estar lá na casa, que vai estar aqui lá na cidade, esperando e fazendo o possível para melhorar a vida de cada um lá daquele lugar, que eu amo tanto. Que bom, Ariadne. Agora deixa seu tchau para o pessoal que esteve com a gente até agora no canal do YouTube, ouvindo um pouquinho de você, sabendo um pouquinho mais de você. Bom, pessoal, fiquei um pouquinho nervosa, né, Tica? Que é normal, a Tica já está acostumada, né? Mas eu tenho ainda um pouco de vergonha, mas eu fico muito feliz, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram, que acompanharam. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se eu falei tudo, se eu agradeci todo mundo que tinha para agradecer, mas de uma maneira geral, a minha gratidão é imensa por chegar até onde eu cheguei. Vocês foram fundamentais e são fundamentais para o meu crescimento, né? Para mim chegar onde eu quero chegar. E eu tenho um carinho muito grande por cada um que me acompanha do meu dia a dia, na minha vida. E
que confia no meu trabalho, que confia na minha pessoa e podem contar comigo sempre. Um abraço a todos do canal do YouTube e siga o Podcast Mais. Isso mesmo, exatamente. Ariadne, muito obrigada, viu? Obrigada é um prazer você. recebê-la aqui. Você que faz a diferença, você que é um exemplo de mulher guerreira, mulher forte. E a gente está precisando muito dessas mulheres na sociedade, que venha mais Ariadnes por aí para fazer a diferença na nossa sociedade. Então, é um prazer, uma honra e muito grata por você estar aqui. E o que eu te desejo é muitas bênçãos sobre você. Amém. Que Deus continue cuidando de você como sempre cuidou e que você possa cada dia mais trazer coisas boas e cuidar do povo que confia em você, do povo que aposta em você e, acima de tudo, das pessoas que vê você como uma esperança. Que você continue sendo esperança e luz para as pessoas. Obrigada, Tica, obrigada. Eu desejo tudo em dobro para você também. Obrigada. Você já é uma pura política, né? E eu desejo que também que você tenha um crescimento cada vez mais, né? Que você também é uma guerreira. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro a pessoa que você é também. E que tenham mais Ariadnes, mais Ticas e não tenha medo. Vamos em frente, a mulher pode chegar onde ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. E que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe as mulheres. Amém. E que a gente consiga crescer cada vez mais até onde a gente quer chegar, a gente cresça cada vez mais na política, na vida, nos espaços públicos, em qualquer lugar que seja. Lugar de mulher é onde ela quiser e onde ela possa fazer o melhor para todos. E a diferença na vida das pessoas, com certeza. Obrigada. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Podcast Mais. Um prazer sempre estar com vocês. Eu fico muito feliz, principalmente porque é na segunda-feira, no início da manhã. Então, a gente está começando a semana e desejando a vocês que com esse episódio vocês possam ter conseguido alguma coisa, acrescentado alguma coisa na sua vida, para a gente ter uma vida melhor e uma semana cheia de coisas boas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e obrigado por estar comigo, por estar no Podcast Mais, nas rádios também, aqui no canal do YouTube. Agradecimento especial para os nossos parceiros, Café Naviraí, o melhor café do planeta, Cambaru, materiais para construção e Fleetnet, a sua melhor conexão. Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Podcast Mais, o podcast que traz pessoas para acrescentar na sua vida histórias, construindo a sua história. Fiquem com Deus.